Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós e é sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra espírita. E hoje iremos estudar Ave Cristo. Hoje, 8 de outubro de 2021, e vamos primeiramente fazer a nossa prece de gratidão, que será proferida pela nossa amiga Carla. E logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de estudo e aprendizado. Que essas lições entrem em nossos corações, em nossas mentes e principalmente nos deem um modo Jesus de viver com amor, com sabedoria, com humildade e principalmente a tua presença na nossa vida. Abre nosso entendimento e nos ilumina. Que assim seja. Em nosso último estudo, ainda vimos o narrador descrevendo a natureza e como é a cidade de Lyon, não nos esquecendo que estamos no ano de 217 depois de Cristo e que é o último ano do reinado de Bassiano Caracalla. E Bassiano Caracalla, ele era de Lyon, então ele agraciou a cidade com muito esplendor, com muitas obras. E a cidade, ela é ponto de descanso e de lazer dos ricos, né, e famosos da Roma antiga. E ele também fala sobre a comunidade cristã de Lyon, que é uma comunidade muito ativa, que é uma comunidade que ajuda os que ficam sem família, as viúvas, os órfãos dos outros que morrem nas perseguições aos cristãos. E é uma igreja que ele diz que a comunidade guarda sob a sua custódia centenas de velhos, enfermos, mutilados, mulheres, jovens e crianças. Então é uma comunidade ativa, uma comunidade que ajuda muita gente, e é essa comunidade que chegou Quinto Varro já com o nome de Corvino. Então vamos lá, nós teremos aqui a fala do Varro, que vai ser feita pelo nosso amigo Augusto, e teremos também a voz do pai Horácio, que será feito pelo nosso querido amigo Wesley. Vamos lá então? A igreja de São João era, pois, acima de tudo, uma escola de fé e solidariedade, irradiando-se em variados serviços assistenciais. O culto reunia os adeptos para a prece em comum e para a extensão das práticas apostólicas, mas os lares de fraternidade multiplicavam-se, como impositivo da obra espiritual em construção. Muitas organizações domésticas tomavam a si a guarda de órfãos e o cuidado para com os doentes. Todavia, ainda assim, o número de necessitados era invariavelmente muito grande. A cidade fora sempre um ponto de convergência para os estrangeiros. Perseguidos de vários lugares, batiam as portas da igreja, implorando socorro e asilo. A autoridade da fé, expressa nos irmãos mais velhos e mais experientes, designava diáconos para diversos setores de ação. Diáconos, do grego antigo, ministro, servo, ajudante, tá bom? Os serviços de amparo e educação à infância, de conforto aos velhinhos abandonados, de sustentação dos enfermos, de cura dos loucos, distribuíam-se em departamentos especiais, expandindo-se, assim, em moldes mais completos. A primitiva organização apostólica de Jerusalém
na qual as obras de amor do Cristo, junto aos paralíticos e cegos, leprosos e obsessos, encontraram a melhor continuidade. Olha que coisa linda, porque lembra que na igreja de Jerusalém, que era administrada, coordenada pelo nosso Pedro, nós vamos estudar muito bem isso na obra Paulo e Estevão, aonde ali o Pedro com os demais discípulos e demais colaboradores acolhiam crianças, idosos, doentes. Era um trabalho muito bonito. E ele está dizendo que aqui, essa igreja de Lyon, esse espaço se estendia todo esse trabalho. E que bonito. Porque, meus irmãos, é em verdade, o verdadeiro cristão, a verdadeira instituição que é cristã, que realmente faz um trabalho, ela se preocupa com aqueles que estão abandonados. Ela se preocupa com quem tem fome, ela se preocupa com quem não tem o que vestir. O nosso querido Emmanuel fala do desagradável de nós termos templos fechados. Templos enormes, paredes enormes, frias, fechadas a semana inteira. Para estudar precisa de tanto. Então, mais uma vez, a gente costuma fazer templos pomposos para apenas ficar fechado. Abre 1 hora, 2 horas e pronto. Depois, com tanta gente necessitando. Então, a gente observa que aqui a igreja, que era um espaço de estudo, mas era principalmente um espaço de trabalho. Então, me recordo da nossa irmã Dulce, que buscava um lugarzinho para colocar os doentes. E acabou sendo o galinheiro da instituição do convento. Então, a gente ainda precisa aprender muito, nós espíritas, quando estamos falando em cristianismo. Vamos lá conhecer um pouco mais. Todos os irmãos partilhavam o esforço da instituição entre o trabalho profissional, que lhes determinava o dever ao lado da família, e as atividades evangélicas, que lhes assinalavam a obrigação de discípulos da Boa Nova, junto da humanidade. Então, aprendemos isso em Espiritismo. Nós não vivemos profissionalmente do Espiritismo. Eu trabalhei hoje, Wesley, Mita, Carla, Augusto, Graça, todos nós que estamos aqui. Nós somos voluntários, mas não vivemos financeiramente do trabalho espírita. Então aqui ele está dizendo que os nossos irmãos tinham os trabalhos profissionais, mas iam para a instituição ajudar as crianças, os idosos, num trabalho voluntário. A família e as atividades evangélicas, que lhes assinalavam a obrigação de discípulos da Boa Nova, junto da humanidade. Olha só o termo, assinalavam, ou seja, marcavam a obrigação de discípulos da Boa Nova, ou seja, da Boa Notícia. Obrigação. Então, todo cristão, ele tem a obrigação de ser cristão. De ser cristão. Num crepúsculo de harmoniosa beleza, Quinto Varro, agora transformado em, abre aspas, irmão Corvino, chegou à sala acanhada e pobre, destinada às pregações da igreja de São João, onde, segundo informações obtidas, encontraria Horácio Níger para o anelado entendimento. O espaço destinado às pregações eram extremamente enormes, grandes, acanhada e pobre. Porque é assim, quando você começa a construir as instituições cada vez maiores, e nós temos essa ideia colossal na cabeça, né? Então a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. Se você tem uma casa de 30 metros quadrados, ela tem uma despesa. Se essa casa passar para 60 metros quadrados, ela terá um outro nível de despesa. Então, ou seja, quanto maior a instituição,
maior despesas. Isso quer dizer o quê? Que boa parte do que aquela instituição irá arrecadar será gasto com o tamanho da instituição, em detrimento dos irmãos que passam fome, que têm necessidades. Às vezes a gente, com instituições tão grandes, tanto tempo fechados, a gente poderia fazer cursos, treinamentos, porque não é apenas dar o peixe, mas é ensinar, proporcionar aos jovens e a alguns adultos a profissionalização realmente, para que ele possa ter, porque infelizmente nós vivemos um período em que infelizmente cessaram o ensino médio profissionalizante. Então nós temos muitos jovens que não têm profissão. Para ter profissão ele tem que fazer o ensino superior. Então hoje o que nós temos em nossa sociedade? Pessoas com ensino superior, com capacidade nem sempre superior e tendo que fazer trabalho de técnicos. Então, quantas coisas nós não poderíamos fazer dentro da instituição e a gente fica com as portas fechadas maior parte do tempo. Tiro aqui o chapéu aos nossos irmãos do Paraná. Se vocês tiverem a oportunidade de ir até Curitiba, conhecer o trabalho que aqueles nossos irmãos espíritas realizam, é de tirar o chapéu. O movimento que eles fazem com crianças, com jovens, com adultos, não para dar ranchinho e aliviar a consciência, porque hoje nós estamos fazendo isso, dar isso, dar aquilo e aliviar. Não é esse o trabalho. É de realmente humanizar, é de realmente profissionalizar, é de realmente fazer um trabalho auxiliando o próximo e não aliviando a consciência. Mas vamos lá, então esse era o trabalho da instituição. No ângulo do recinto, um velho de longas barbas, encanecidas, brancas, de rosto avelado, ou seja, enrugado e nobre, ouvia a jovem senhora de amargurado semblante. Levantou-se atencioso para receber o recém-chegado. Fê-lo sentar-se ao lado dele, no banco de pedra, e continuou a conversa com a dama em tom paternal. Isso aqui me fez lembrar muito Clarencio, no livro Nosso Lar, que eles faziam conversa o quê? Dois em dois, ou seja, já aprende com a dor do outro, aqui já serve para os dois, né? E ele ali estava fazendo diálogo com essa senhora e pediu que ele sentasse ao lado e vamos ouvir aqui a conversa. Ninguém está conversando nada, né? Assim de vamos aprender. Tratava-se de humilde viúva que procedia de Valença, implorando socorro. Ficara sem o marido, na carnificina de 202. Gente, olha, esse ano de 202 não foi fácil. A gente percebe que ele cita aqui várias vezes um número de pessoas que foram mortas no ano de 202, cristãos, tá? Desde então, ela morava com um genitor, o seu pai, e um tio na localidade mencionada. Mas, a contragosto, envolvera-se em grande infortúnio. Por negar-se aos caprichos de um soldado influente, vira os dois familiares com os quais residia assassinados numa noite de angustiosa provação. O soldado se engraçou com ela. A gente lembra de quem aqui? Livro há 2000 anos. Sulpício Tarquínio. Disposta a resistir, mas totalmente desamparada, fugira dali em busca de abrigo. Chorando, acentuava triste: Pai Horácio, não me abandone. Não temo sacrifício por nosso divino mestre. Contudo, não concordo em render-me ao vício dos legionários. Conserva-me, por amor de Jesus, nos serviços da igreja. O interpelado observou atento. Sim, não me oponho. Entretanto, é preciso esclarecer que não possuímos serviço remunerado. Não procuro compensações. Tenho necessidade de arrimo.
Então cooperarás no galpão dos velhos enfermos. Realmente perdeste o pai e o tio. No entanto, encontrarás muitos outros parentes, junto dos quais o Cristo te pede carinho e proteção. A humilde senhora sorriu tranquila e retirou-se. Então ela estava sem o esposo, né? Ficou viúva na carnificina de 202. Logo depois ela se viu assediada por um soldado. E ele diz assim, um soldado influente, soldado esse que acabou matando o seu pai e o seu tio. Tudo para possuí-la. Ela conseguiu fugir e está batendo aí nas portas do Senhor, na verdade da instituição cristã, e conversou com o senhor Horácio, que é chamado Pai Horácio. Ela pediu, ela disse, eu estou disposta a trabalhar. Ela disse, olha, mas aqui ninguém remunera, não tem remuneração. Ela disse, não, eu não quero remuneração. Eu só quero realmente um arrimo, eu só quero um apoio, um cuidado. E nesse movimento, ele falou algo interessante. Então cooperarás no galpão dos velhos enfermos. Realmente perdeste o pai e o tio. No entanto, encontrarás muitos outros parentes, junto dos quais o Cristo te pede carinho e proteção. Olha que interessante. Então, a dor dela em relação a desencarnação, ao assassinato do seu pai e do seu tio, que já percebe-se que seriam pessoas já de idade, você vai aliviar essa dor como? Cuidando de outros idosos. No dia que nós entendermos que a nossa saudade será aliviada quando nós cuidarmos do outro, aí nós vamos começar a nos tornarmos pessoas felizes. E é esse o recurso que eles usam, inclusive, no nosso lar. Você vai perceber, se tu sente muita falta dos teus filhos que desencarnaram, vá cuidar de crianças. Aí você alivia. Se você sente muita falta de um pai ou de uma mãe que desencarnou, vá para um asilo, cuide de idosos. Se você tem problemas na área sexual, vá para hospitais atender pessoas com HIV. Vai ser voluntário. Para você ver o que o sexo em desequilíbrio pode proporcionar a um ser humano. Então, a gente, em verdade, procura a nossa cura moral, não só no estudo, mas no trabalho, na ação, no bem. E procurando realmente esses antídotos que alivia essas dores. Não é trancada dentro de um quarto chorando que a gente vai resolver qualquer coisa. Seu companheiro, um grande ideal, os dois são jovens, o esposo desencarna e a esposa fica só. Como ela trata disso? A grande saudade. Você vê aqui o trabalho dessa nossa amiga. Acho que o primeiro ponto da viuvez é a gente reconhecer. Ninguém passa por nenhuma dor se não for uma programação divina. Primeiro ponto. E se é uma programação divina, tem duas opções. Primeiro, eu estou passando por uma prova. Segundo, eu estou passando por uma expiação, que não deixa de ser uma prova. Então, a expiação vou reparar a dor que eu fiz alguém passar. A aprovação eu preciso aprender a ser fiel a Deus, mesmo passando por essa dor. Então, acho que o primeiro ponto é reconhecer verdadeiramente o porquê que eu estou passando. Então, ou é prova ou é uma expiação. Como lidar com isso? Começar de novo. Quem permanece na Terra tem que dar continuidade. Porque quem foi também deu continuidade. Então, obviamente que no início é natural, faz parte o luto, faz parte a dor. Mas quando isso começa a se estender muito, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, já é patológico. A pessoa já está em processo de depressão, precisa de um acompanhamento psiquiátrico.
Agora, eu gosto sempre de trabalhar assim, sabe, gente? Prevenção. O que é prevenção? Olha para o teu marido, olha para a tua esposa e já começa a processar que uma hora você vai ter que deixar. Para que a gente não seja pego de surpresa. Um dos dois vai primeiro. Eu não posso achar que o mundo inteiro vai morrer e que nós dois vamos virar dinossauro. Outro ponto, olha para os teus filhos e também pensa a mesma coisa. Ou vai eu, ou vai eles. Então, começar a pensar nisso já nos dá uma certa maturidade para lidar com a dor. Porque eu já começo a cogitar na ideia. E não ser pego em surpresa. Vocês lembram do Tarcísio Meira? Desencarnou. A esposa ficou. Vocês lembram da Hebe Camargo? Ela também desencarnou. Faz parte da vida, gente. Eu estou trazendo essas pessoas famosas, né? Para a gente entender que isso faz parte da vida para todo mundo. Então, eu não posso me iludir que isso nunca vai acontecer. Se você é católico, você disse lá no pé do altar. O que você falou? Até que a morte nos separe. Uai, não entendeu isso não? Então, quando isso começa a se estender, Alan, tem que procurar realmente auxílio profissional. Se a pessoa não consegue, através da religião, se recuperar, tá bom? Eu olho para mim no espelho e digo, oi amiga, não sei até quando estaremos aqui, mas se hoje estamos, vamos fazer o que nos compete. Eu olho para minhas irmãs e eu digo, vai chegar uma hora que a gente vai ter que ir para velório. Somos 8 irmãos, né? Vai chegar um período que vai começar, olha aí. Faz parte, gente. Ou você vai querer que seus irmãos também virem dinossauro? Então nós temos que pensar nisso. Faz parte da... A humilde senhora sorriu tranquila e retirou-se. Chegou a ver de o peregrino romano entrar em contato com o ancião. Varro, comedido e confiante, inteirou-o de todas as ocorrências havidas com Apio Corvino e com ele mesmo, desde o início do seu primeiro encontro com o inovidável amigo apunhalado no mar. Vocês lembram qual é o caso do senhor Varro? Traição. O amor dele pelo filho Tarciano, que ficou bebê no colo da mãe. Horácio ouviu-lhe a narrativa entre sereno e cortês, sem qualquer alarme, diante do noticiário constrangedor. Ou seja, ele não ficou fazendo caras e boca, né? Não se desesperou. Não se nada, tranquilo, mesmo com a morte do seu amigo. Parecia calejado por dores maiores. Mesmo assim, quando o rapaz terminou a confissão, falou sobre o amigo morto comovidamente. Grande Corvino, seja ele feliz entre os servidores glorificados. Foi fiel até o fim. Enxugando os olhos úmidos, ainda acrescentou. Estará conosco em espírito. A morte não nos separa uns dos outros na obra do Senhor. Em seguida, reportou-se ao companheiro desaparecido com a imensa ternura. Apio Corvino tomara a si o encargo de prover as necessidades das crianças mantidas pela igreja. Para esse fim, trabalhava em agricultura e jardinagem, além de viajar frequentemente, angariando recursos.
Você lembra, Aramita, qual foi a solicitação do seu Corvino antes de desencarnar? Entregou uma bolsa com recursos e disse para Quinto Varro procurar o Horácio Níger, levar os recursos e notícias dele. Até porque ele tinha prometido, né? Levar esses recursos. Esses recursos financeiros era para ajudar as crianças da instituição. Quanta fidelidade, né? Depois de 177, estivera largo tempo no Egito, onde adquirira valiosas experiências. Os meninos adoravam-no. A senectude não lhe subtraíra o entusiasmo pelo trabalho. Ou seja, mesmo ele velhinho, ali firme e forte no trabalho. Cultivava o solo com alegre bando de rapazes, aos quais ministrava preciosos conhecimentos. Está vendo aí eles ensinando a cultivar a terra? Assinalou preocupado a falta que a presença dele lhes faria. Mas ante o oferecimento de Varro para substituí-lo, quanto lhe fosse possível, Horácio alegrou-se intensamente e acentuou. Bem lembrado. Aqui, na maioria dos casos, os colaboradores da igreja trabalham de acordo com os desajustes espirituais de que são portadores. As perseguições constantemente alimentadas provocam entre nós diversos tipos de luta e sofrimento. Sei que trazes o coração paterno mortificado de saudade. Trabalharás pelas crianças. Temos mais de 30 órfãos pequeninos. Conversarei com as autoridades. Vocês estão vendo como é que vai tratar Quinto Varro? Qual é a maior dele? É a saudade da esposa ou do filho? Do filho. Como é que ele vai aliviar essa dor? Trabalhando com as crianças. 30 crianças estão esperando por ele. 30, né? Oh, coisa boa é cuidar de menino. Olha, eu adoro. Não tem obsessão que resista a 30 meninos. E, em voz mais baixa, rogou-lhe que a personalidade de Quinto Varro fosse para sempre esquecida. Apresentá-lo-ia a todos como sendo o irmão Corvino, sucessor do venerável confrade, chamado ao reino de Deus, e afiançava-lhe que tantas nuvens de dor pesavam sobre a alma cristã, formando dramas tristes a se desenrolarem na sombra que ninguém se sentia com bastante curiosidade para qualquer indagação. O acolhimento carinhoso reaquecia o coração do viajante fatigado, quando 2 petizes, pronto, chegou as turminhas, as criancinhas, de 3 e 5 anos, oh meu Deus, imagina, respectivamente penetraram o recinto. O maior deles dirigiu-se ao ancião com os olhos interrogadores e perguntou: Pai Horácio, é verdade que o vovô Corvino já veio? O patriarca afagou-lhe os cabelos encaracolados e informou: Não, meu filho. Nosso velho amigo viajou para o céu, mas enviou-nos um irmão que lhe tomará o lugar. Ergueu-se, abraçou as crianças e, sentando-as nos joelhos do recém-chegado, falou bondoso: Vamos, meus filhos, abracem o companheiro abençoado que chega de longe. Abraço de criança cura qualquer dor. Os meninos, com a doçura ingênua da infância, enlaçaram o mensageiro. O moço Patrício tomou-os de encontro ao coração e acariciou-os demoradamente. Contudo, somente o velho Níger conseguiu ver o pranto que lhe corria dos olhos. Quinto Varro havia passado. Os anos rolariam para a frente e o ministério do novo Corvino ia começar. Gente, quantas lições, né? A gente percebe aí que o tratamento para a dor da alma é o amor. O amor cura qualquer ferida.
Então, ficar trancado, pensando só na nossa dor, é um ato de extremo egoísmo e orgulho. Mas sair da nossa dor e amenizar a dor do outro é realmente um movimento de amor, de desprendimento e de fidelidade a Deus. Diz o nosso Chico, quando ele estava entristecendo, Emmanuel orientava ele a subir morro e atender aquelas pessoas que estavam em sofrimento. Então, se você está aí nos ouvindo, choramingando, saia da dor. Seja menos egoísta, deixando de pensar na sua dor e vai aliviar do outro. E quando voltares, irás perceber que a tua dor diminuiu ou até mesmo desapareceu. E assim, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais um momento de estudo e reflexão. E até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.